Boa noite a todos, que a paz, a misericórdia e o amor de Jesus se faça presente em cada um de nós e possamos levar esse onde nós estivermos. O nosso estudo de hoje é o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir as leis, ou melhor, não vim destruir a lei. Na qual Jesus, nosso guia e modelo, aquele que veio nos mostrar qual é o caminho que nós devemos seguir para que nós possamos chegar ao Pai, ele nos inicia esse capítulo trazendo uma mensagem de Mateus no capítulo 5, item 17 e 18. Ele nos traz: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-lo, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprida, enquanto reste um único iota ou um único ponto. Aí eu vos pergunto, claro que essa pergunta primeiramente para mim, que leis são estas? Vamos lembrar que Moisés que trouxe os 10 mandamentos, Esta são as leis que Jesus disse que não veio destruir. Mas nós devemos nos lembrar também, que quando Jesus pegou os 10 mandamentos de Jesus e resumiu em 2, que eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui presentes, nós sabemos quais são elas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. A partir do momento que nós estivermos amando a Deus e o próximo a si mesmo, vocês podem ter certeza que nós estaremos caminhando a passos largos para que um dia nós possamos estar instalando o reino do céu em nossos corações. E Jesus, com seu amor infinito, nunca deixou os seus irmãos despreparados. Então, quando ele diz, que não vim destruir as leis, ele vê exatamente cumprir aqueles 10 mandamentos de Moisés. E dentre deles, que a nossa irmã Fátima trouxe, amar, honrar o vosso pai e a vossa mãe. Que isso que é muito interessante para todos nós, Mas, o que nós podemos entender com as palavras de Jesus, em verdade, que vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, Vamos lembrar o que seriam essas leis. Vamos pegar o Livro dos Espíritos, com vossa permissão, na questão 614. Onde que ele diz: o que deve entender sobre a lei natural? E a pergunta que Kardec fez aos Espíritos, e os Espíritos responderam: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou não. E ele só é feliz, ou melhor, ele só é infeliz quando dela afasta. Ou seja, quando nós estivermos seguindo todas as leis de Deus, não só nós estaremos fazendo a nossa felicidade, mas também estamos caminhando a passos largos para que nós possamos, posso falar,
aos braços do Pai, né? Já que se Deus, nós podemos dizer que Deus tem braço, né? Mas é uma maneira, de maneira figurada. Então Jesus, quando ele diz, né, que terá que cumprir, né, todas as leis, né, ele está nos ensinando que devemos cumprir as leis divinas e compreendê-la bem em toda a plenitude, né? Mas será que nós, como espíritos ainda imperfeitos que somos, né, será que nós não conseguimos isso? Claro. Mas eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para isso, né? Claro que em alguns momentos nós temos nossos deslizes, né? Mas o que nós não podemos, em hipótese alguma, é desanimar. Nós precisamos, né, levantar quando nós escorregarmos e cair e continuar essa caminhada. Então, essas leis que ensina são soberanas, estão acima da nossa vontade. Não depende das condições físicas do planeta e que rege a vida. Assim, as leis de Deus serão vividas por todos nós, mais cedo ou mais tarde, né? Então nós devemos ter o entendimento que, cumprindo essas leis de Deus, né, se nós não cumprir todas nessa encarnação, numa outra nós teremos que estar cumprindo essas, né? Mas eu tenho certeza absoluta que, assim como Jesus disse, né, que vós, né, poderão fazer que tudo que eu faço e muito mais, ele está nos incentivando, dizendo que nós somos seres que temos a capacidade de nos tornar espírito puro. E eu tenho certeza que um dia todos nós estaremos alcançando esse objetivo. Lá nas leis mosaicas, são duas leis bem distintas, né? A primeira, as leis de Deus promulgadas no Monte Sinai, que são as 10. Né? Eu vou buscá-la aqui para que nós possamos estar relembrando delas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Será que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Eu tenho certeza que nós estamos buscando isso. Esse amor nosso é relativo à nossa evolução, né? O nosso Evangelho, né, ele nos diz, me fugiu o capítulo agora, que eu gosto de estar sempre mencionando o capítulo, no capítulo 11, amai, o capítulo 11, desculpa, amai o vosso amigo, amai o vosso inimigo, capítulo 12, e o capítulo 11, amai ao próximo como a si mesmo, tá? Lá diz que quando nós estivermos amando o próximo como a nós mesmos, nós estaremos amando a Deus. Então nós precisamos estar buscando amar o próximo para que nós possamos amar a Deus. A segunda lei, não tomar o seu tanto nome em vão, não guardar o domingo, em alguns nos diz que é o sábado, né, que é um dia santo, que devemos estar buscando, né, a nossa evolução espiritual, quer dizer, ir ao templo para nós possamos estar buscando essa evolução, como todos nós estamos fazendo aqui hoje, né? Honrar o vosso pai e vossa mãe. Honrar o vosso pai e vossa mãe. Não matar, que é o quinto. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho, né? Nono, não desejar a mulher do próximo. Eu diria não desejar tudo que é do próximo, não só a mulher, né? E o 10º, não cobiçar as coisas alheias, né? Então esses são os 10 mandamentos que Jesus, né, estava cumprindo, né? Ele cumpriu, né? Claro que, e quando ele resumiu todos esses mandamentos, pedindo para que nós pudéssemos amar a Deus e ao próximo que é a si mesmo, você pode verificar que nós estaremos cumprindo todas essas leis. E eu gosto de dizer que das 10 leis, 7 é proibição. Não matar, não roubar, não desejar o outro, né? E as outras 3 são de orientações. Então, nós como filho de Deus,
nós precisamos estar seguindo esse mandamento, né? Que é o que nós precisamos para nós buscar nossa ascensão espiritual. A segunda lei, quer dizer, as leis mosaicas são duas, bem distintas. A primeira lei promulgada no Monte Sinai, e a segunda lei seria as leis, são 613 leis, que tratava da conduta do povo judeu, né? Nós sabemos naquele momento que que Moisés estava, era um povo extremamente, vamos dizer assim, eu não quero dizer uma palavra pejorativa, mas vamos dizer uma pessoa meio fora de controle, né? Embrutecido literalmente, né? E ele precisava ter essas leis que precisava estar, vamos dizer assim, orientando esse povo, né? Então, as 613 leis da conduta do povo judeu que estão contidas no conjunto desse livro no Pentateuco. Eu vou fazer um ligeiro lembrete, né? Tem lá em Levítico 19, 23, ele diz, não comer o fruto de uma árvore durante seus 3 primeiros anos. Lá, então, olha só que interessante, né? Porque ele dizia que naqueles 3 primeiros anos não era permitido fazer isso. Poderia comer, sim, a partir do 4º ano. Outra que está lá em Números 28, 3, e direi-lhes, essa é a oferta queimada que oferecerei ao Senhor, 2 cordeiros de 1 ano, né? Sem defeito, cada dia em contínuo holocausto, né? Quer dizer, nós sabemos que antes da Páscoa, né, tinha que oferecer essa oferta a Deus, né? Então, lá em Números 28, ele nos traz isso. E lá em Êxodo 20, capítulo 2, ele nos recomenda, né, reconhecer o Criador eterno existente, quer dizer, reconhecer Deus, nosso Pai. Que lá no Livro dos Espíritos, né, Kardec faz a pergunta, que é Deus, né? E os Espíritos respondem, Deus é suprema inteligência, Deus, desculpa, me deu branco, tá? Eu vou jogar a culpa no nervosismo, tá bom? Não, isso aqui é o Evangelho. Deus e sabedoria. Deixa eu ler aqui, que é para não falar de maneira equivocada para vocês. Kardec faz a pergunta, que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, quando ele pede, né, que devemos reconhecer Deus eterno, é exatamente isso que está na codificação espírita, né? E lá em Levítico 22, 32, santificar o nome dele, Deus, que Deus, né? Quer dizer, vamos lembrar que o povo judeu tinha uma maneira de santificar o nome de Deus, que era não falar de maneira, vamos dizer assim, usar o nome de Deus de maneira em vão, né? Aí tem um detalhe a destacar. Por que em algumas permanece válido, quer dizer, em algum momento essas leis permanecem válidas e em outras não, né? Lá na lei de Deus, ela é permanente, ela está em todo o universo, porque é a lei de Deus, né? Aí, só que a lei do homem, essas 613 leis de Moisés, né, que é a lei do homem, nós sabemos que em nosso país nós temos a nossa Constituição, e conforme o comportamento da sociedade vai mudando, essas leis também vão se modificando. Ou seja, as leis de Deus serão sempre permanentes e existentes em todo o universo. A lei do homem não. A lei do homem vai se enquadrando conforme a evolução de cada povo, né? Nós sabemos que tem alguns locais onde, né, que para vamos dizer, para o Ocidente, o Oriente tem alguns posicionamentos que para nós seria, entre aspas, pecado, né? Não querendo ser crítica a coisa alguma, né? Vamos lembrar que no Oriente tem alguns homens podem ter mais de uma esposa, mas aqui para nós, isso é uma coisa que não é permitida. Então, ou seja, o que é? A lei do homem vai se enquadrando conforme os seus costumes também, a sua ética, né? Nós sabemos que ética e moral tem uma pequena diferença, né? A ética trata também dos costumes de cada sociedade, de cada país. E continuando, né? Jesus não veio as leis
isto é, a lei de Deus, né? Mas vim cumpri-lo. Vamos verificar que Jesus, a todo momento, né, ele não só cumpria as leis de Deus, mas nos mostrava como fazer disso, né? Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento do homem. Vamos lembrar, né, que o ensinamento que Jesus trouxe para todos nós, em um certo momento, né, ele falava por parábolas, porque o homem não estava preparado a isso, né? Aí vem, né, um certo momento, a doutrina espírita para trazer, desvendar essas parábolas, que vamos estar vendo um pouco aqui na frente. Então, porque em muitas das suas ações, Jesus, né, em muitas dessas ações e maneira de ver, chocava-se frontalmente os costumes e hábitos da época, né? Só para lembrar a nós, né? Vamos lembrar quando Jesus foi tomar refeição na casa de um dos apóstolos e ele não lavou a mão. E lá era, as leis judaicas, né, das 613 leis, era necessário. E eles cobraram, por que você não lava a mão? Então, e Jesus mostra que aquele povo, aqueles costumes, o pessoal estava preocupado com o exterior. E ele veio para nos fazer a gente refletir sobre a nossa transformação, a nossa moral, né? Então, Jesus tinha por referência a conduta das leis de Deus. Em muitos aspectos, eram diferentes da desconhecida do homem até então, vamos dizer assim, né, para a sociedade daquela época. Acabou levando alguns a pensar que ele estava desrespeitando a lei de Deus. Mas, naquele momento em que eles cobraram e Jesus não podia lavar a mão, né, ele nos trouxe um grande ensinamento, que nós precisamos deixar aquilo do exterior para que nós possamos fazer aquilo que vai fazer a nossa transformação. E lá no item 4 do Evangelho, né, o papel de Jesus não foi de um simples legislador. Será que ele só veio nos mostrar as leis de Deus? Né? Um legislador moralista? Tendo por exclusividade a sua autoridade, nós sabemos que Jesus tinha autoridade para, vamos dizer assim, para nos trazer os seus ensinamentos. Vamos lembrar que todo momento que alguém buscou Jesus, né, ele está sempre atento àqueles. Vamos lembrar daquele filho que caía no fogo, né, às vezes caía na água, né, e pediram para que o pai pediu para que seus apóstolos curassem, e eles não conseguiram. Mas Jesus pediu para que aqueles que estivessem com ele se afastassem. Ou seja, a moral de Jesus fazia com que todos que estivessem ali presentes, né, vamos naquele caso daquele filho que estava sendo obsediado, se afastasse. Então a moral de Jesus era algo, né, que está acima do que nós estamos aqui vivendo nesse mundo. Mas eu tenho certeza que um dia nós chegaremos a esse ensino. Ele viera ensinar o homem que a verdadeira vida não é o do transcorrer aqui na terra, né? Aqui na terra nós estamos em momento de passagem, bem breve, né? E sim, o que vivia no reino dos céus. Viera ensinar-lhe os caminhos, e esse reino conduz ao meio dele, que lhe reconciliar com Deus. Em suma, para ensinar efetivamente, é preciso mostrar como se faz. Jesus não só mostrou como nós devemos nos comportar, nos agir, mas também ele se comportou como tal. Lá no item 5, né, ele nos traz as características, né, ou a definição que Kardec trouxe para o Espiritismo. Vamos lembrar que Moisés foi a primeira revelação que Deus deixou para todos nós. E Jesus foi a segunda revelação, né? E o Espiritismo, eu não tenho dúvida que todos nós temos a certeza absoluta que o Espiritismo é a terceira revelação. Então, ou seja, o Espiritismo veio nos dar, né, veio trazer o complemento daquele ensinamento que Jesus não podia falar naquela época. Ele teve que falar por parábolas, né, porque aquele povo não estava preparado, não tinha uma evolução espiritual para que entendesse. Então, o Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar ao homem, por meio de provas irrecusáveis, né, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, né, com o mundo corporal.
Ele veio o Espírito veio dizer para todos nós que após o túmulo, a vida continua. Lá no item 6, né, qual é a diferença que podemos estabelecer na revelação de Deus dada a Moisés, a Jesus e aos Espíritos, né? A primeira revelação que eu já citei é a de Moisés, a segunda é a de Jesus. Claro que Moisés, naquele momento, né, que ele viveu, ele teve que trazer aquelas leis, e umas são extremamente, vamos dizer assim, para nós, vamos dizer assim, são duras, né? Tem uma que eu gosto muito de estar sempre citando, porque já vieram me questionar. Lá em Êxodo 22, 2, onde que ele nos diz, lá em Êxodo 22, 2, que se um indivíduo adentrar na sua casa, você tem o direito de fazer a sua defesa, atentando contra isso. E será que a gente precisava atentar contra isso? Né? Hoje, né, eu tenho certeza que não tem essa necessidade de atentar, né? Então a primeira revelação é Moisés, que eu já foi citei, Jesus é a segunda, e a doutrina espírita é a terceira revelação. Não está personificada no indivíduo, como está a primeira em Moisés e a segunda em Jesus. Mas está personificada numa coletividade de espíritos, né, que nós sabemos, quem estuda a doutrina espírita, que ela está liderada pelo Espírito da Verdade. E se alguém tiver dúvida saber quem é o Espírito da Verdade, só pegar capítulo 31 do livro dos Médiuns, né, item 9, observação de Kardec. Então, marque aí, vocês buscam lá, depois vocês dirão para mim. Então, só relembrando, Moisés é a primeira revelação, personificada em Moisés, Jesus, a segunda, personificada em Jesus, e a doutrina espírita é uma play, um grupo de espíritos que veio trazer todo esse ensinamento, né, ensinamento que o espírito, quando desencarna, né, vai viver no plano espiritual, né, e vem trazer também essa comunicação do mundo material com o espiritual. Lá no item 7 do Evangelho, onde Jesus diz, não vim destruir a lei, né, também o Espiritismo nos ensina, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe a execução, né? Ou seja, a doutrina espírita veio exatamente cumprir tudo aquilo que Jesus trouxe para todos nós, né? Nada ensina ao contrário do que Jesus nos trouxe, mas vem desenvolver de maneira completa e explicar essa, né? Não ter bem claro para que todos nós ficássemos cientes desta, né? Sem alegoria. Vem cumprir nos tempos prescritos, né, sem qualquer tipo de alegoria. Desculpa, vou repetir. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós sabemos que nós temos, né, uma vida no plano espiritual, e cada reencarnação que nós recebemos é para a nossa evolução. E vai ser necessária, e essa reencarnação vai ser necessária até a gente se tornar espírito puro, né? O Espiritismo, pois, é obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anuncia, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus aqui na Terra. Lá no item 8, a doutrina espírita vem falar sobre a religião e a ciência, né? Que são duas alavancas, né, da inteligência humana, né? Uma revela a lei material, que é a ciência. A outra, as leis morais. Porque um julga que a ciência e a religião são ideias opostas, né? Ou seja, será que uma vem contradizer com a outra? E que não pode harmonizar, devendo ser quase sempre uma negação da outra? Não. A origem, todas as duas, tanto a religião como a ciência, ela é criação de Deus. Mas só que vai chegar um momento que essas duas, né, se no momento elas têm alguma oposição, né, que nós sabemos que existe alguns, né, mas vai chegar um momento que essas duas terá que andar de mãos dadas, se é que religião e ciência tem a mão, claro que de maneira figurada, né? Mas a ciência e a religião, tendo a mesma origem
que é Deus, em algum momento tem que estar em harmonia, né? E encontrar um meio de sua intelectualização e a moralização. Portanto, a religião e a ciência vêm completar, né, aqueles ensinamentos que tanto nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Lá no item 9, Deus é o único e Moisés é o... Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou. Moisés é o Espírito que Deus enviou, né, para tornar-se conhecido. Que se foi através de Moisés que o homem, o povo, principalmente o povo judeu, se tornou sabedor que o Deus é um ser único, né? Ele veio trazer não só o povo hebreu, mas também o povo pagão. Os Espíritos afirmam que os mandamentos recebidos de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã, que evidencia, e podemos encontrar essa informação, né? Afirma a forma apresentada de Moisés era adequada àquele momento que aquele povo estava vivendo, né? Assim, os mandamentos que falam do reconhecimento de Deus como soberano, do respeito ao seu nome, ensina a virtude também e a humildade. Não matar, não roubar, né? Todos aqueles ensinamentos que eu já li nos 10 mandamentos. Lá no item 10, ele nos traz: um dia Deus, com seu inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdadeira vara, que Deus visse a verdade, mas também, um certo momento, as trevas, né? Esse dia foi com a chegada de Jesus. Depois da luz viva, encontraram as trevas, né? Vamos interpretar isso. Do ponto de vista moral, a prova está na história da humanidade, que experimentou períodos denominados pelas trevas da ignorância e a luz com a chegada de Jesus. Vamos lembrar que um certo período, né, essas trevas se fez presente perante a humanidade, principalmente ali na idade moderna, onde, né, que a religião que pregava Jesus fazia as suas perseguições. Mas isso, né, fez com que Jesus revesse tudo isso, né, e quem tiver dúvida disso, né, é só a gente pegar a literatura espírita, que nós vamos ver que Jesus transportou o seu evangelho lá do Oriente e trouxe para a América, né? Se vocês pegarem o livro Brasil, Coração no Pátria do Evangelho, isso fica bem claro. E é algo tão belo, né, que a literatura espírita deixa para todos nós. Então, aquele momento de treva, quando Jesus apareceu, foi um momento de luz para a humanidade. Mas quando ele se afasta, né, do ensinamento do Cristo, seria um momento de treva. Lá no item 11, em sua vida, ele vai tratar da questão da vida de Santo Agostinho, né, que foi um ser, né, de grande luz, mas que viveu um momento muito conturbado, né? Estando entregue aos experimentos dos maiores excessos, sentiu em sua alma que a felicidade que buscava estava em outro lugar, e não nas sensações materiais. Ou seja, foi um homem, né, junto com seu pai, né? Nós sabemos que a mãe de Santo Agostinho era Santa Mônica, né? E esta orou por 30 anos em favor do seu marido e do seu filho. Será que nós fazemos isso em nossas vidas? Eu vou fazer uma pergunta para todos nós. Será que quando nós acordamos de manhã, nós somos gratos a Deus por ter mais um dia? Eu estou falando por mim, tá? Porque algumas vezes você levanta tão apressado, né, que esquece até agradecer a Deus. Pois Santa Mônica orou por 30... se você pesquisar, um fala que é 32, 33. Mas vamos ficar no 33? 33 anos pelo seu marido e pelo seu filho. E os dois foram resgatados. Compreendendo que todos nós estamos em fase de aprendizado. Ou seja, a gente pode estar fazendo como Santo Agostinho. Mas a partir do momento que a gente olhar para dentro de nós e reconhecermos que nós somos seres perfectíveis, que nós podemos estar tendo esse deslize, né? E reconhecer que nós
somos seres tão pequenos, nós poderemos voltar ao Pai. Permita eu trazer um exemplo, como nós podemos voltar ao Pai. Eu gosto de enfatizar o filho pródigo, que ele pegou todo o seu quinhão e foi embora. Só que um momento, as dificuldades apareceram. E quando a dificuldade apareceu, ele olhou para dentro de si. E quando a gente olha para dentro de si, reconhece que nós somos seres, que nós precisamos estar buscando o Pai, e só a gente ao encontro deste, ele estará recebendo. Vamos lembrar como que o filho pródigo foi recebido? Quando ele estava chegando em casa, o pai foi ao seu encontro. Lhe deu roupa, calçado, e deu um anel. Vamos dizer, selando esse amor de um pai para com o filho. Mas nós, como seres ainda que perfectíveis, ou seja, que nós estamos buscando a nossa evolução, nós precisamos estar entendendo isso. Deus jamais desampara seus filhos. Basta a gente olhar para dentro de nós, reconhecer a nossa inferioridade, que Deus está pronto para nos ajudar. Que o Mestre Jesus, Deus nosso Pai, Senhor de nossas vidas, faça presente em todo momento em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.